Vamos falar sobre o dia de ontem que teve um testemunho na Igreja Universal que tinham duas mulheres e com vários pinos de droga. Inclusive o pastor coloca esses pinos de drogas todos, em cima lá de uma mesa e faz uma oração e a pessoa começa a sentir nojo das drogas. O pastor parece até ser uma pessoa séria. Eu até acredito que Deus possa curar uma pessoa, por meio de uma oração. Mas vamos levar em consideração a seguinte situação. Se você é um pastor, você é um homem de Deus, e Deus está usando você para curar as pessoas por meio do nome de Jesus, por meio da oração. Não seria conveniente você se disponibilizar aí nas clínicas de dependente químico para curar todas as pessoas, né? Porque o que eu vejo é que sempre estão apontando para a igreja e não para Cristo. Ou seja, vem aqui nessa igreja que você vai ser curado. Mas, na verdade, um verdadeiro servo de Deus estaria apontando para Cristo e mostrando para as demais igrejas que o nome de Jesus está fazendo essas curas naquele momento, e que qualquer cristão que tem o mesmo Espírito Santo poderia utilizar-se da oração de cura aos dependentes químicos. Então, é só você pensar na lógica. O corpo de Cristo ele não se move sozinho, são vários membros. E todos os membros eles têm que edificar o corpo, o mesmo corpo. Então, como que uma determinada igreja simplesmente vai oferecer a cura somente nessa igreja? Então, o que nos faz achar que aquilo tudo é um teatro? É isso que nos faz achar que aquilo tudo é um teatro. É só você seguir a lógica. Se eu sou um pastor que Deus está me usando para curar os dependentes químicos, por que eu vou curar somente os que vêm até a igreja? Porque eu estou querendo trazer a evidência à igreja ou ao nome de Jesus Cristo. E aí você pega eles de saia justa. Por quê? Porque é lógico que aquilo não é verdadeiro. Uma pessoa que está drogada, uma pessoa que está há muito tempo viciada, todo mundo sabe que não consegue se libertar do vício de uma hora para outra. Isso não é uma coisa natural. E no sobrenatural você conseguiria isso. Jesus tem esse poder sim de fazer isso. Mas a igreja, Jesus nunca quis que as pessoas conhecessem a igreja ou conhecessem a ele como um curandeiro. Senão no tanque de Betesda ele curava todas as pessoas e ele só curou um homem. E deixou as demais pessoas lá esperando aquele anjo que supostamente agitava as águas. Ninguém sabe se aquela história é real. Nos livros teológicos não diz se é uma história real. É narrado como um fato real, mas não se sabe. Só se sabe que aquela pessoa que estava lá possivelmente testemunhou alguém sendo curado. Mas poderia ser tudo uma enganação também. Para poder... porque as pessoas ficavam todas ali amontoadas. Elas tinham que comer, tinham que beber e devia ter gente para vender coisas ali. Então, às vezes, é igual oferta de emprego hoje. Você vai nas ofertas de emprego para 2 vagas, às vezes nem tem vaga nenhuma. Mas o intuito é fazer com que aquele povo todo venda cachorro-quente, hambúrguer, café, sabe? Então, o que se espera do ser humano? Na própria época bíblica, muitas pessoas matavam crianças órfãs e fingia que estava chorando por aquela criança como se fosse filho dela, simplesmente para conseguir dinheiro, dizendo que precisava de dinheiro para sepultar a criança, agia na malandragem para poder entrar no coração de pessoas boas, e ali eles conseguiam dinheiro, mas eles eram assassinos das crianças. Então, o ser humano ele não tem limites, ele não tem limites. Eu acho que igrejas que roubam o dinheiro do povo, que manipulam, elas podem fazer qualquer coisa, elas estão sujeitas a fazer qualquer coisa para conseguir trazer metas financeiras para a igreja. Eles vão até os últimos limites, já estão perdidos mesmo, né? Então, é complicado as coisas que a gente vê. Tem testemunhos que a gente vê que parece ser verdadeiro, sabe? Realmente você vê transformação na vida das pessoas,
Mas tem muitos testemunhos que parecem peças teatrais, exatamente por conta disso que eu estou falando. Então a gente tem que ficar percebido, porque as pessoas falam assim, o pastor vai dar conta disso a Deus, eu vou levar meu dízimo, mas ele que vai dar conta. Você está sustentando uma obra que não é de Deus. Simplesmente você está colocando um dinheiro que deveria ser para a obra de Deus, você está colocando na obra exatamente do diabo. Porque toda essa infâmia que a igreja carrega, toda essa difamação, não representação de Cristo, é a mesma coisa que você estivesse colaborando com a obra do mal. Foi exatamente por isso que João, ele mandava carta para as igrejas dizendo: se alguém vier à sua casa não trazendo essa sã doutrina, não recebais em casa, para você não fazer parte desse trabalho. Porque antigamente não havia internet, né? Era tudo por meio de carta. Os cristãos acolhiam qualquer pessoa e muitas vezes acolhiam pessoas que estavam transmitindo um falso evangelho. Então, a ordem era: não acolha essas pessoas, porque senão você vai estar compactuando. Então, até a bondade tem um certo limite, né? Até a bondade tem que ser feita de forma consciente. Eu não posso abrigar um falso missionário, um cara que vai atrapalhar o evangelho, um cara que está corrompendo a fé das outras pessoas, possivelmente por dinheiro. Então, aí você percebe que a igreja não é lugar de gente bobona, é lugar de gente que tem maturidade, né? Às vezes tem cristãos que pagam um preço muito alto. A pessoa vê uma fraqueza no seu coração, uma bondade, e a pessoa vê uma maneira de entrar, de tomar até a tua casa. A pessoa: posso passar um dia na tua casa? Aí você, toda aquela bondade vai. A mulher toma o marido da outra, né? Ou a pessoa toma a casa dela, ou a pessoa vai morar na tua casa, não quer mais sair, você tem uma dor de cabeça tremenda. Por quê? Porque você não sabe administrar a vida. A pessoa se aproveitou de uma brecha de bondade que havia no seu coração. Ser bom não quer dizer que você tem que ser trouxa, sabe? Não quer dizer que você tem que ser trouxa. Eu não estou dizendo aqui que você não possa abrigar uma pessoa ou ajudar um parente, né? Eu estou dizendo que bondade tem seus limites. Bondade tem que ser praticada com consciência, né? Com sabedoria. Vai a mulher lá no meio da noite lá sozinha para dar uma quentinha pro mendigo, ela é sujeita a ser estuprada. Então não é tem coisas que você tem que ter noção do que você vai fazer. Você não pode sair fazendo de qualquer maneira, né? E outra coisa, antigamente, e também ainda acontece nos dias de hoje, as pessoas ficam: vamos ali desfazer a obra de feitiçaria, vai mexer nas oferendas lá da outra religião, sabe? Aí as pessoas vão, sabe? Não é obra de Deus isso, mas a pessoa não percebe. Ela vai sem analisar, sem ouvir uma mensagem: será que isso é certo? Simplesmente elas colocam na cabeça, né? Ou colocam na mente dela que isso é certo, e elas vão lá e estão fazendo uma coisa que não é obra de Deus. Acabam ganhando processo na justiça, né? Acabam ganhando processo contra a religião, e aí depois fica questionando a Deus porque Deus permitiu aquilo.